Loreninha, boa noite, tudo bom? Começando agora a nossa live. Eu não tenho roteiro hoje não, hoje é um bate-papo bem light, bem leve. Vou contar a minha trajetória. Explicar por quê que eu falo sobre o que eu falo hoje. As razões da Roberta falar sobre branding pessoal. Consultoria de imagem. Olá, tudo bom? Boa noite, pessoal, quem vai entrando. Sejam todos bem-vindíssimos. Hoje eu vou falar sobre a minha história, gente. Contar pra vocês por que eu falo sobre branding pessoal, falar pra vocês por... Oi, Cíntia, seja bem-vinda, boa noite. Contar pra vocês por que eu falo sobre consultoria de imagem. E tudo tem muito a ver com propósito de vida. Né? Às vezes a pessoa tem uma questão assim em relação à profissão e aí eu pergunto qual que é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? E assim, pra gente chegar a essa resposta, eu olho pra dentro e falo assim, você faria isso sem cobrar? Você perde a noção do tempo? É uma relação muito próxima com a paixão, sabe? Isso acontece muito comigo, eu percebo, porque antes de começar qualquer mentoria, eu faço uma entrevista com a pessoa. E aí quando eu vejo, eu tô 1h30 fazendo a tal da entrevista e não vi o tempo passar, porque é algo que eu amo fazer. E aí eu já tô até entregando um monte de conteúdo durante aquele tempo, sabe? E isso já aconteceu milhões de vezes comigo. Às vezes até presencial mesmo. Ai, vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião. Quando eu vejo, eu tô 3 horas na reunião. Falei o curso inteiro na reunião. E era isso, mas a gente faz com o coração e é isso que acontece. Então a minha história, ela me levou a essa resposta do que é o meu propósito. E tudo começou lá em 2002. Começou não, né, gente? A nossa história começa quando a gente nasce. Mas eu comecei a perceber o impacto do que eu tinha vivido até então quando eu entrei na faculdade. Que eu decidi fazer jornalismo. Como que foi isso? Eu sou filha de um engenheiro, né? Meu pai é engenheiro. E a minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos. Então, como eu fui criada por homem... Oi, Ali, seja bem-vinda. Como eu fui criada por homem, caçula, né? O meu pai, ele é ogro até hoje, ele é engenheiro, né? Pessoa assim, racional, lógica. Ele não tem essa vibe de se preocupar com roupa de menina. Nunca se antenou com isso. Então eu me vestia da mesma forma que o meu irmão. Ele ia na fábrica da Sulfabril e comprava 3 camisas brancas, 3 camisas azuis, 3 shorts pretos e era isso que tinha era o que tinha, entendeu? E até então pra mim tava tranquilo, porque eu era uma criança, mas eu já percebia que as roupas de menina que eu tinha eram raras. As roupas de menina chegavam sempre da minha avó, da minha madrinha. Ai, Ali, que bom, vocês até já conhecem, né? E assim, eu não consigo... Quando você é criança, você supera, tá? Mas eu já percebia que quando eu encontrava com as minhas primas, eu era meio gata borralheira. Mas tudo bem. Tanto que teve uma vez que tinha um aniversário de uma coleguinha da escola. E aí, a minha tia me vestiu com uma roupinha bonitinha. E aí eu tava lá embaixo do prédio esperando a mãe de uma colega me buscar. Eu me olhei com aquela roupinha rosa. Eu tava feliz de estar com aquela roupa, mas eu não me sentia eu naquela roupa. Eu tava tão me sentindo estranha, sabe? Cíntia, eu era essa pessoa. Que eu subi correndo e coloquei um moletom. Porque era no moletom que eu me sentia bem. Que eu tava confortável. E fui pra festa de moletom. Chegando lá, eu tinha 12 anos, por aí 13 anos. É uma fase crítica. Os meninos começaram a embolar. Boa noite, Liege, seja bem-vinda. Eu tô contando aqui minha história pra chegar no ponto de hoje. Os meninos começaram a fazer rolinho com papel, com guardanapo e tacar em mim. Sério, rolinho com guardanapo e tacava em mim. Porque eu era assim, um peixe fora d'água. As meninas todas bonitinhas e eu de moletom e tênis. Eu quis ir embora pra casa, né, abaladíssima. Aí, e assim foi, né, com 15 anos eu comecei a fazer terapia, comecei a me compreender,
a sacar por que eu me sentia estranha, por que eu tinha um pouco de dificuldade de fazer amizade. E aí, quando eu 17, 16 anos, eu comecei a pedir roupa emprestada pras primas e pras amigas. E comecei a me antenar pra isso, a ver como que as meninas se vestiam e me sentia muito mal de não conseguir acompanhar. Tinha dois fatores. O primeiro, que o meu pai não tava sempre viajando a trabalho, homem, não se ligava muito nisso. E também porque os recursos eram escassos. Ele tinha que sustentar nós três, tal, sozinho. Então também não sobrava pra ficar comprando maquiagem, essas coisas. Robertinha entrou na faculdade. E lá na faculdade eu comecei a fazer estágio. Quando eu comecei a fazer estágio, o meu primeiro salário, que era mísero, eu gastei todo em Avon. O que entrou foi pra revista da Avon. Porque eu precisava ter maquiagem, eu tinha necessidade urgente de ter alguma maquiagem. Eu tinha, mas era que a fulana me emprestava, que sobrava da ciclana, que alguém me dava de presente numa data especial. E aí eu comecei a ter acesso a isso. E aí eu não parei de fazer estágio em momento algum da faculdade, porque eu queria ter experiência. Eu sabia que quando eu me formasse era uma profissão complicada, meu pai tinha me avisado. Ele queria que eu fizesse medicina, odonto ou direito, porque ele tinha medo de eu morrer de fome sendo jornalista. Ele falava pra mim que era uma profissão dificílima, que eu não ia ter vaga, que eram poucas emissoras de TV no mundo. Mas eu falei, eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa e falei, vambora. Eu não parei um segundo de fazer estágio na faculdade pra ganhar experiência e pra ter salário, mesmo que mísero. E com esse salário eu juntava e morava com meu pai, eu não tinha custo de vida, né? Eu comecei a comprar roupinhas, nada demais, mas assim, eu juntava e comprava uma blusa, eu juntava e comprava uma saia, e eu juntava e comprava um batom, sabe? E juntei, comprei body, porque na época a gente usava body, né? Era um monte de body colorido. E aí eu comprei, né? Conheci meu primeiro namorado, eu tava com 18 anos, imagina, eu tinha que me vestir direito, pelo amor de Deus, né? Vivia ligando pras amigas pedindo roupa emprestada. Mas essa questão da imagem começou a bater forte pra mim quando eu entrei na faculdade. Porque eu não tive uma figura feminina pra me espelhar em casa, né? Desde os 6 anos, com a ausência da minha mãe, que faleceu muito cedo, eu tinha um pai, né, que não tinha essa pegada, ele não tinha esse olhar, estava sempre viajando ao trabalho, e eu não tinha uma referência, sabe? Tinha tias lindas, maravilhosas, mas é diferente, você vê esporadicamente, não é uma rotina. Então eu tive que construir isso sozinha dentro de mim, né? Na faculdade, eu vi que era uma necessidade. Eu não tinha escolha. Eu precisava, principalmente porque era uma faculdade de jornalismo. E eu tinha que estar bem nos meus estágios. Porque eu sabia que depois que eu me formasse, eu dependia dessa experiência para conseguir um emprego. Quando eu me formei, o primeiro emprego que eu consegui foi no SBT. No SBT, para fazer um programa tipo vídeo show. Que eu entrevistava as pessoas em festas, papapá, uma coisa bem descontraída. Não era o que eu queria. Eu queria jornalismo pesado. Mas a gente não escolhe o primeiro emprego, né? Foi o que apareceu, vambora, vamos ganhar experiência. E aí, pelo menos no SBT, a gente tinha permuta com salão de beleza. Então eu ia pro salão toda semana pra dar um tapa, né, no visu. E comecei a ficar ligada em como que os cabeleireiros faziam escova, como que as meninas faziam maquiagem, pra eu aprender, né? Pra não ter que gastar com isso. E fui aprendendo. Roupa, a TV me arrumava alguma coisa também. Mas meu salário ia pra esse tipo de... Era muito pra roupa, era muito pra maquiagem, porque era uma coisa ou outra que a TV viabilizava. Fui arrumando emprego atrás de emprego só em televisão, porque era a experiência que eu tinha. Na verdade, eu nunca falei assim, vou trabalhar em TV. Não foi assim. Foi o que apareceu, porque o meu estágio era na PUC TV. Porque era o estágio mais fácil de eu conseguir, eu tava dentro da PUC já. Então a minha experiência era em TV quando eu me formei. E aí eu fui pro SBT de Uberlândia, no interior de Minas. Fiquei lá alguns meses, porque eu não queria trabalhar com entretenimento. Logo que apareceu o emprego em Ponte Nova, numa TV minúscula, TV Educar, que eu era produtora, editora, eu fechava o jornal e eu apresentava o jornal. Eu era a única jornalista formada da TV inteira.
E aí eu também precisava, né? Eu não tinha maquiador, eu não tinha figurinista, eu tive que aprender sozinha. Então assim, eu terminava de montar o jornal, eu ia pro banheiro sozinha e me maquiava pra apresentar um jornal, entendeu? Os ternos tinham que ser meus também. Então foi na necessidade que eu aprendi. Foi na necessidade. Eu tinha muito pouco recurso. Porque o meu salário... Boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, né, coronel? Porque o meu salário, eu também precisava pra me manter. Meu pai tem essa filosofia que a gente tem que se virar pra aprender, papapá. Ele me ajudava com alguma coisa, mas eu tinha que segurar a onda. Então, à medida que eu fui galgando, cada hora eu conseguia um emprego melhor. De Ponte Nova, no interior de Minas, eu fui trabalhar em Betim, na TV Betim. Da TV Betim, que eu tive situações bem constrangedoras, que eu comprava o que dava, gente. Eu tinha que me vestir mais formal, como repórter. Aí eu ia lá na C&A e comprava umas camisas. Aí o pessoal que trabalhava comigo, me zoando, né? A Roberta, você tá parecendo a minha avó. Eles falavam que eu parecia a avó deles, mas tudo bem, tudo bem. E teve outra situação também, ainda na PUC TV, eu não sabia arrumar meu cabelo. Uma pessoa me chamou no canto, uma pessoa que estava bem acima de mim e falou assim: eu não sei se você não lava o cabelo ou se o seu cabelo é ruim, mas tá horrível no vídeo. E aí eu fui chorar na escada, né? Porque eu não sabia arrumar meu cabelo. Aquilo tudo era um tapa na cara que me empurrava pra frente, entendeu? Porque eu falei, eu preciso aprender isso. Na minha profissão, eu achava que era só na minha profissão. A imagem é muito importante, é relevante, isso vai ser um divisor de águas pra mim. Então, o meu salário, ele sempre era destinado uma parcela pra minha imagem, pra eu cuidar da minha imagem. E aí eu fui percebendo, aí eu fui pra PUC TV, aí da PUC TV, como eu falei pra vocês, eu fui pro Uberlândia, SBT, depois eu fui pra TV Betim, que é TV Educar, em Ponte Nova, que é TV educativa, eu fui pra TV Betim, em Betim, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aí eu fui pra Divinópolis, dei um plus porque era afiliada da Globo. Aí lá eu já tinha acesso a fonoaudióloga. Aí lá a gente tinha uma verba pra comprar roupa. Eu consegui comprar uns terninhos mais adequados. Mas mesmo assim eu era muito nova. Eu ainda não tinha dimensão, sabe, da importância, do impacto disso. Eu tava percebendo aos poucos. De Divinópolis, eu fui pra Rede Minas, em Belo Horizonte. Primeiro emprego na capital, olha só. Depois de 6 anos de formada, foi o primeiro emprego que eu consegui na capital. Eu rodei o interior pra conseguir experiência, comi muita poeira, ganhei muito pouco, passei aperto. E aí em 2006, ou quase 2007, que eu fui pra Belo Horizonte, na Rede Minas. E aí, o salário sempre melhorando cada vez mais. Eu consegui me cuidar um pouco mais. E aí, eu fui pra apresentação. O que exigia mais cuidado ainda. E aí, eu sempre tinha uma maquiadora profissional comigo todos os dias. E aí, eu ficava de olho, vendo o que ela fazia. Tudo que ela fazia, eu ficava de olho, porque eu tenho que aprender isso. Eu vou aprender isso. E ela fazia escova em mim, eu via como é que ela fazia. E eu comecei a cuidar mais da minha imagem. Presta atenção. Imagem era, claro, o meu cabelo, a maquiagem, a pele, a minha roupa. Mas era também tudo que dizia respeito às minhas maneiras. O cuidado com que eu dava bom dia, porque eu chegava para trabalhar às vezes às 4 da manhã. Eu entrava no ar às 5:30 da manhã para apresentar um jornal. Então, era um horário que normalmente a gente tá com a cara virada. Que eu tava... que saco! Né? Bom dia pra quem? Eu chegava, eu dava bom dia pro porteiro que tava lá desde o dia anterior. Então, isso era a minha imagem. Era o cuidado com o outro. Era entender que a pessoa às vezes estava mais virada do que eu. Era atenção com as produção. Lidar com pessoas é delicado. E eu tinha que ter esse jogo de cintura. E aí eu fui percebendo aos poucos. E sempre aprimorando essa pegada, Quando eu saí da Rede Minas, foi pra ir pra onde mesmo? Band.
Meu primeiro emprego numa emissora que eu tinha perspectiva de ir para São Paulo, que era a minha meta. Eu sabia que Belo Horizonte tinha um teto para mim. E eu queria, porque queria, ir para São Paulo. Um pouco para provar pro meu pai também que ele estava enganado. Mas claro que a maior parte era por mim mesma, né? E aí quando eu cheguei na Band eu fiz um acordo. Eu falei, eu venho, mas eu quero poder uma vez por semana fazer uma matéria para a Rede Nacional. Para que eles me vejam, para que eles saibam que eu existo. Pode ser? Foi, fechou. Então uma vez por semana eu fazia matéria para a Rede Nacional. E nesse dia, eu assim, ó, eu me puxava, eu me esforçava pra minha imagem ficar muito top. Eu comprei um terno caro, parcelei, comprei camisa bonita, sabe? Eu fazia uma maquiagem bem top. Eu fui na MAC pela primeira vez. Eu fui na MAC porque eu só comprava Avon, que era o que dava. Eu peguei um monte de coisa da MAC, parcelei. E aí eu fazia uma maquiagem top. E eu percebia, eu sentia que estava funcionando, que tinha impacto. Qual não foi minha surpresa que depois de um mês eu tive convite para ser repórter de rede oficialmente, para deixar o local. E claro, gente, não é só isso. É óbvio que eu também tinha um trabalho bom, eu tinha conteúdo, a minha matéria era boa, porque eu me esforçava pra caramba. Eu voltava pra casa às vezes com dor de cabeça, de tanto que eu pensava num texto bom, que eu me esforçava pra conseguir uma reportagem boa, pra arrancar do entrevistado tudo que ele pudesse me oferecer, sabe? Eu não conseguia ir embora se eu não falava, não, agora tá ok, agora tá do jeito que eu quero. Mas só isso não ia funcionar se eu não estivesse cuidando da minha imagem. Imagem, lembre-se, todo o trato com o outro, o cuidado com a minha equipe, porque meu trabalho era um trabalho de equipe. Ninguém faz nada sozinho, é cinegrafista, é motorista, é iluminador, é a repórter, é o produtor, é o editor. É uma cadeia até que você vê a matéria no ar. Então eu tinha que ter um trato com todas essas pessoas, de respeito mútuo, de confiança mútua, que exige energia também. Isso também é imagem. Eu tenho que lidar com o entrevistado. Eu tenho que fazer com que ele confie em mim. Criar o rapport, sabe? Então, tudo isso é imagem. Fiquei na Band e aí tive o convite para cobrir férias em São Paulo. Eu falei, fechou todas, é agora. Aí quando eu cheguei lá, falei, trabalhar minha imagem é full, né? Total, assim. E foi ótimo. Tive o convite para ficar. Acabou que por uma questão salarial, eu não ia conseguir me manter lá. Voltei pra Belo Horizonte, mas logo que eu voltei pra Belo Horizonte, a Record me chamou. Na verdade, a Record já tinha me chamado outras vezes e eu negava sempre, porque o meu salário na Band era melhor e na Record era pra fazer local. E eu não queria mais fazer local, eu só queria fazer rede, porque o meu foco era São Paulo. Quando eu voltei pra Belo Horizonte, na Band ainda, a Record me chamou e falou, não, agora é pra fazer rede. Falei, agora eu vou. E aí eu fui. Depois de 3 meses, eu fui convidada para ficar definitivamente em São Paulo. E lá eu tive uma lição nessa questão da imagem, porque o profissionalismo vai lá em cima. Eu tive que, tudo que estava muito bom para Belo Horizonte, para São Paulo eu tive que me esforçar ainda mais, sabe? Lá o nível de exigência é outro. E aí eu tive que ter mais recursos para aplicar nessa questão da imagem. Porque quem tá lá é muito bom. E eu tinha que estar nivelada. Então eu me esforcei muito, muito, muito. Fiquei um tempo na apresentação de jornais nacionais, na reportagem de jornais nacionais. Fui pra apresentação da Record News, quando a Record News abriu para apresentar jornal com o Heródoto Barbeiro, que pra mim era um ícone, né? E eu tive que estudar bastante, cuidar ainda mais de mim. Eu tinha que estar sempre bem, apresentando jornal às vezes muitas horas seguidas. E sempre bem, sempre bem. Olha, um curso intensivo. Muito, muito punk. Então, assim, aquela menina que lá atrás não tinha ideia de como se comportar, não tinha ideia de como se vestir, de como se arrumar, como arrumar o próprio cabelo. Eu não tinha ideia de como arrumar meu cabelo. Eu não tinha ideia de como fazer minha unha. Eu me lembro exatamente
que a primeira vez que eu fiz unha, eu fiquei tão maravilhada. Eu olhei pra minha mão e falei assim, eu quero isso todo dia na vida. Eu falava assim, nossa, minha mão tá muito linda, minha mão tá muito linda. Eu tinha uns 15 anos. Meu pai deixou a gente fazer as unhas pra viajar, pra passar as férias em Uberlândia com a minha família. E eu falei, eu não posso depender de salão pra isso. Porque ele deixou eu fazer uma vez. E eu queria, sempre. Eu vou aprender a fazer isso, então. E aí eu comprei nas lojas americanas. Eu e minha irmã, a gente juntava dinheiro a semana inteirinha. Às vezes a gente deixava de pegar o ônibus pra ir pra escola, ia a pé, pegava o dinheiro do ônibus. E na sexta-feira a gente ia nas lojas americanas da Avenida Afonso Pena pra comprar balas no peso e pra comprar um sabonete mais gostoso, mais cheiroso, um creme que a gente queria. E dessa vez eu comprei esmalte, lixa, alicate pra eu aprender a fazer minha unha. A primeira vez que eu fiz, ficou tão horrível e eu ainda resolvi passar Bianco Puríssimo, aquele branco. Ficou a coisa mais horrorosa do planeta. Mas eu falei, gente, quem que da primeira vez fica perfeito? Não, óbvio que não ia ficar bom. Vai ficar uma hora. E eu fui fazendo. Quando eu vi, tava top das galáxias. Top da galáxia. Shirley, então você tá bem? Lojas Americanas da Afonso Pena. Era ali, tá? Era ali que eu ia toda sexta-feira com a minha irmã. Era o nosso programa de sexta-feira. Eu amava. O dinheiro que a gente juntava ao longo da semana, a gente ia lá e comprava coisas delícias. Ia pra casa toda feliz, toda feliz. E aí eu aprendi a fazer a unha. Quando eu vi, a minha casa tava cheia de amigas. Todo mundo, faz a minha unha, faz a minha unha, faz a minha unha. E aí eu treinava nelas pra aprimorar. Gente, hoje eu não preciso de manicure. Eu vou ao salão fazer a unha porque eu não tenho tempo de ficar em casa fazendo. Mas semana passada eu que fiz. Se não tem horário, não tem problema nenhum, eu me viro. Pra eu ir num salão me maquiar, fazer a minha maquiagem, olha, tem que ser o casamento da princesa, entendeu? Porque eu faço a minha maquiagem, eu confio na minha maquiagem. No salão, eu não sei como é que eu vou sair de lá, sacou? E eu vou gastar. Então, assim, não rola. Só se for uma pessoa que eu já tenha recomendação, que eu já tenha visto a maquiagem dela em outros lugares, porque eu tenho medo. Escova também. Eu prefiro eu fazer a minha, eu sei o jeito que eu gosto do meu cabelo, eu sei o jeito que eu faço meu babyliss, porque eu me conheço. Eu aprendi a fazer, porque eu quero ser independente. E é bom a gente saber se virar, entendeu? E aí, quando eu tava lá em São Paulo, já sabendo tudo aquilo, e olhei pra trás e vi, nossa, a minha trajetória, é muito bom a gente poder se orgulhar. E eu decidi vir pra Porto Alegre, eu escolhi, eu pedi a transferência. E aqui chegando, aqui não, agora eu tô em Santa Rosa, né? Porque eu ainda tô no Rio Grande do Sul. Quando cheguei em Porto Alegre, eu também tinha essa independência, porque lá era uma maquiadora para uma equipe inteira. Então, muitas vezes, ela não conseguia maquiar todo mundo. Eu chegava, eu tinha que ir pra rua tranquilamente. Eu pegava minha sacolinha de maquiagem, eu me fazia no carro, no caminho pro entrevistado, pra locação. Assim, coisa de 7 minutos eu faço a minha maquiagem. Ponto, acabou. E é o que eu ensino hoje, entendeu? Então, é muito gostoso a gente olhar pra trás e ver que a gente fez uma construção por conta própria, que foi uma busca que exigiu energia, exigiu esforço, mas que a gente conseguiu. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, eu falei assim pra mim mesma, poxa, Roberta, o que aconteceu? A Maia nasceu, tava punk conciliar tudo, porque repórter de rede cobre o estado. Eu cobria todo o Rio Grande do Sul. Toda semana tinha viagem. Na época do caso Bernardo, eu praticamente me mudei para Três Passos. Boate Kiss, eu me mudei para Santa Maria. E como é que você faz isso com uma bebê? Minha família toda em Minas, sem rede de apoio. Eu falei, não vai ter como. Não vai ter como. E eu demorei muito para optar pela maternidade. Então eu falei, poxa, agora que eu sou mãe, né, com 37 anos, não faz o menor sentido eu continuar dando direcionamento pra carreira e a minha filha ficar sendo criada por outra pessoa. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas o que eu vou fazer na minha vida? Tem 20 anos que eu faço a mesma coisa. O que eu vou fazer? Tô perdida. E pra mim ficar sem trabalhar não tem a menor condição.
Eu entro em parafuso. Não tem. Eu perco a minha essência, sabe? Eu não me reconheço. Eu deixo de ser eu. E aí, eu peguei e comecei a olhar pra mim mesma. Comecei a pensar o que eu poderia falar. O que estava dentro de mim? O que era o meu propósito? O que eu faria por amor? O que eu ofereceria que eu perderia a noção do tempo? O que eu poderia fazer até de graça que seria bom? Gente, eu tô cansada pra caramba hoje, vocês não têm noção. Viajei, trabalhei horrores segunda e terça, o dia inteiro. Tô sem dormir bem há vários dias seguidos. Viajei ontem quase 12 horas de ônibus. Atendi hoje várias pessoas e tô aqui fazendo live. É por amor. Se não tem paixão envolvida, a gente não sustenta. A gente entrega os pontos. E aí eu olhei pra mim e falei, o que eu posso falar que tem amor envolvido? Que eu construí sozinha? Imagem. Por não ter tido essa referência lá atrás, eu construí sozinha. E bem cedo eu percebi que eu teria que construir sozinha. Em 1999, eu tava na faculdade e nas férias eu queria viajar. Eu queria viajar com as minhas amigas e meu pai não ia me dar dinheiro. Então eu falei, ele falou pra mim, eu falei, pai, posso ir pra Búzios com as minhas amigas? Ele falou, pode, se você tiver dinheiro. Eu falei, o que eu vou fazer pra arrumar dinheiro, né? E aí eu me cadastrei pra ser vendedora, vendedora sazonal, né? De fim de ano, quando chega Natal, as lojas contratam muita gente. E eu me cadastrei pra ser vendedora na loja de roupas Siberian. Aí fui chamada e trabalhei lá novembro, dezembro e um pouquinho de janeiro. Ou nem chegou janeiro, não me lembro. Eu acho que acabou assim no Réveillon. Mas eu trabalhei igual uma cachorra, gente. Trabalhei. Uma camela, né? Camelo trabalha mais que cachorro. Trabalhei. Era assim, ó. Era de dia até de noite de pé, vendendo roupa, gabaritando roupa, arrumando estoque. E eu ficava amiga das clientes e levava elas pro camarim, pro provador, e a gente provava, eu pegava roupa e contava. Eu sei que eu bati meta, eu vendia a rodo, porque aquilo já me interessava por aquilo. Eu já gostava de montar look com elas. Eu achava divertido, sabe? Eu pegava uma blusa, eu juntava com a calça, pá. Não podia comprar nada, mas eu achava aquilo o máximo. E aí eu peguei meu dinheirinho, eu fui pra Búzios, eu fui pra Cabo Frio, eu arrasei na Batatinha. Quase que eu fui no Rock in Rio, inclusive, porque eu queria muito ir ao show da Britney Spears, que era minha ídola naquela época. Ainda bem, naquela época. Mas eu fiz as contas e não ia rolar. Mas foi ótimo. E era um interesse que eu não tinha clareza naquele momento. Mas eu já tava assim, era uma vontade de suprir aquela falta do passado. Já era um desejo. E ao longo do tempo eu fui aprimorando. Quando eu decidi como é que ia ser essa transição de carreira, eu falei, é isso, é a consultoria de imagem. Claro que eu já tinha muita noção, né? Eu já tinha muita noção porque eu precisei trabalhar a minha imagem ao longo desses 20 anos de carreira. Mas eu fui atrás de curso, fui fazer curso, né? Fui estudar, fui corroborar os livros e nas teorias, o que eu já fazia na prática, e foi ótimo. E aí quando eu comecei a atender, eu tinha toda essa paixão envolvida. Só que eu percebia nos atendimentos que eu mostrar para as mulheres como que elas deveriam se vestir por fora não era o suficiente. Não era o suficiente. Alguma coisa aqui dentro também tinha que ser mobilizado. Alguma coisa aqui dentro também tinha que mover. Eu tinha que tocar. Porque a roupa por si só, eu posso explicar como que você vai combinar isso e aquilo e vai ficar lindo. Mas a mulher precisa sustentar. Ela tem que estar bem. Ela tem que acreditar em si mesma. Ela tem que saber qual que é o seu propósito. Por que ela faz o que faz. Uma coisa tem que andar junto da outra. Foi aí que eu cheguei ao branding pessoal e eu preciso tomar uma água. Foi aí que eu cheguei ao branding pessoal. E aí eu falei, bingo, é isso, o branding pessoal. Vai associar a consultoria de imagem e vai fazer o que eu quero. Tá ficando tão... E vai chegar onde eu quero, branding pessoal com consultoria de imagem.
Aí eu fui estudar o branding pessoal. Gente, isso é coisa recente. Isso é janeiro desse ano. E aí eu fui estudar o branding pessoal, começou pandemia. Eu aproveitei a pandemia para devorar livro, para fazer curso, 1000 coisas. E aí, de repente, a pandemia deixou latente uma coisa que já era muito necessária. A presença digital. Como é que eu trabalho a minha imagem hoje em dia se eu não estou presente nos meios digitais? Não tem como, gente. É impossível. Ninguém hoje contrata ninguém se não dá uma olhadinha no seu perfil das redes sociais. Branding pessoal tem que ter presença digital, tá? Então, foi esse o meu caminho. E aí eu cheguei ao produto que eu ofereço hoje, que é a consultoria de imagem, que é algo que eu trabalho, creio, há muito tempo, né? Que eu faço por mim mesma há muito tempo, que eu tive que me reinventar ao longo da vida e que é o que eu tento fazer hoje. Porque quando eu me deparo com uma cliente, qual que é o meu desejo, gente? Por que isso se transformou no meu propósito? Eu quero fazer por ela o que um dia eu gostaria que tivessem feito por mim. É isso. É por isso que eu sou movida por esse amor, por essa paixão. É por isso que mesmo cansada, nos 47 do segundo tempo, eu arrumo força para falar a mesma coisa, para defender as mesmas ideias, para introduzir isso na pessoa, para que ela encontre em si mesma essa força, essa potência que todo ser humano tem e que ela siga em frente, se amando e amando o que ela faz. Porque só quando a gente se ama e ama o que a gente faz, que a gente consegue dar um passo à frente, que a gente consegue se posicionar, que a gente se diferencia, que a gente encontra a força para passar confiança para um potencial cliente. É só por paixão. E aí eu olho para tudo que eu vivi e eu falo, gente, eu preciso fazer isso por alguém, porque lá atrás eu queria tanto que alguém tivesse feito por mim, tanto que alguém tivesse, vem cá, vou te ensinar a maquiar. Chega aqui que eu vou te ensinar a fazer, sabe? Eu queria demais. Oi, querida Tati, que bom que você tá aqui, minha aluninha. Então, isso pra mim é o que me move. Eu adoro chegar na casa da pessoa e falar assim, vem cá, vamos maquiar. Vou te ensinar a maquiar agora, que você vai ficar independente, você não vai precisar de mais ninguém. Chega disso. Ah, mas eu não sei, mas eu sou feia. Eu falei, para com isso. Para com isso. Parece que sou eu me teletransportando pra aquela festa quando eu tinha 13 anos e os meninos jogando um guardanapo em mim, na minha cabeça. Eu tô ouvindo um barulho. Será que a Maia acordou? Espero que não. Tô sozinha. Fiz ela dormir e vim pra cá. Aff. Espero que não. E aí, então é isso que me move. É paixão, é amor pelo fazer, pela profissão. E a questão da mentoria, o que é a mentoria? A mentoria é você aprender com o erro do outro. Entendeu? O coach não, o coach te direciona, ele não necessariamente já passou pelo que você passou. Ele tem uma técnica, né? Tem lá o curso e tal. O mentor não. Eu falo o que eu faço. Eu ensino o que eu vivo, o que eu vivi e o que eu vivo no meu presente. É isso que eu oferto. A minha realidade. Então, a mentoria é tudo o que eu trabalhei ao longo de 20 anos de forma intuitiva. Essa questão da gestão da imagem, que foi na marra, tipo, vai ou racha, entendeu? 3 tapas na cara e vai embora. E aí, hoje, eu percebo isso, valorizo muito isso, continuo a fazer, mas de maneira consciente e intencionada, porque quando a gente olha e dá nome aos bois, a gente fala, então é disso que se trata? Aí você começa a trabalhar estrategicamente. Porque eu fazia no modo automático. Eu fazia sem saber o que e por que estava fazendo exatamente. Eu tinha uma noção. Hoje não. Hoje eu sei por que eu faço, o que eu faço, em que momento eu vou fazer para atingir qual objetivo ali na frente. Isso é trabalhar estrategicamente a sua imagem, que é o branding pessoal, né? A gestão estratégica da sua marca pessoal. E naquela época não tinha rede social. Imagina, não tinha nem rede social. Era tudo no tete a tete. Hoje ainda a gente tem essa mão na roda, né? Que não é mais uma escolha, é uma necessidade, como eu sempre digo.
Então a gente ainda tem a rede social para nos auxiliar nesse trabalho. É uma ferramenta valiosíssima. É claro que não dá para abrir mão da vida real, óbvio. Mas ajuda demais. Então é isso que o mentor faz. Ele fala do que ele vive, do que ele já viveu, do que ele já fez. Para que você não tenha que aprender com seus erros. Para que você possa aprender com os erros de quem já passou por essa estrada. Claro, você vai continuar errando, mas que sejam novos erros, né? Que sejam erros que você caia em buracos mais rasos, né? Que ninguém tenha que te jogar papelzinho, entendeu? Que ninguém tenha que te chamar no canto pra eu ouvir as coisas que eu ouvi, os comentários que eu escutava pelas costas, né? Então, a imagem me provou durante todo esse tempo que foi por isso, muito por isso, que eu cheguei onde eu cheguei. Porque eu via colegas ao longo da minha trajetória que tinham o mesmo conteúdo que eu, só que morriam na praia. Só que falavam assim, mas por que eu não sou transferida? Por que eu não sou promovida? Mas ela não tinha esse trato com a imagem. Ela não tinha esse cuidado com o blazer que ela estava vestindo. Tá? Ai, querida Tati, querida, que eu adoro. Também adorei te conhecer. Elas não tinham esse cuidado todos os dias com a unha. Todos os dias com o cabelo. É todo dia, gente. É todo dia, é todo dia. Você não sabe quando que a imagem vai focar exatamente naquilo que você deixou a desejar. Ah, só hoje. Aí é nesse dia que você tem que fazer uma matéria que você tem que mostrar o remédio. Ah, só hoje eu vou comer a unha descascada. E aí nesse dia que você faz assim, ó. Esse remédio, papapá, papapá. E a matéria vai pra rede nacional. Sabe que dia que você vai promovida com uma unha descascada? Jamais. Parece bobagem. Parece que é uma coisa pequena e um detalhe, mas não é. É aí que você define, é aí que você divide o joio do trigo. Eu queria estar impecável todos os dias. Todos os dias. E eu descobri que isso era prazeroso. Eu descobri que isso era gostoso pra mim. Era uma maneira de eu resgatar aquela autoestima abalada lá atrás. Era uma maneira de eu olhar pra mim e me abraçar, me acolher e falar, vem cá, gata. Você não é o cocô do cavalo do bandido, não. Sabe, tipo, pobre de quem riu de você naquele momento. Tá lá, parado, igual poste, fazendo a mesma coisa até hoje. Sabe? Então, assim, era uma maneira de eu me acolher, de eu me colocar no colo, assim, e falar, ó, o que aconteceu, aconteceu, a vida é assim mesmo, bola pra frente. O que você aprendeu disso aí? O que você aprendeu? É isso que importa. O que importa, gente, é o que a gente agrega de valor, de conhecimento. E toda experiência, se a gente aproveita ela, negativa e positiva, nos dá experiência. Pra gente lá na frente fazer o uso dela e fazer melhor. E foi isso que eu tentei fazer por mim. Que eu fiz por mim. Então, é chato, Roberta, todo dia ter que arrumar o cabelo, é um esforço. Ai, toda semana tá com a unha arrumada. É um gesto de amor por mim mesma, de acolhimento por mim mesma. Eu acredito que quem a vida inteira recebeu esse cuidado de outras pessoas, talvez não encontre o fôlego que eu tive. Talvez eu tinha esse desejo intenso por me olhar no espelho todos os dias, me sentir bem, bonita, porque lá atrás, durante muito tempo, ainda criança, pequena, a gente, claro que a criança, ela não tem uma noção do todo, mas ela sabe o que está acontecendo. E eu me via mais feia do que as coleguinhas, que as primas. Eu tava sempre com o cabelo em pé, eu tava sempre com roupa de menino, sabe? Não tinha batonzinho. A minha mochila era de couro. Era uma mochila que foi do primo que chegou até mim, sabe? Não era rosa de bonequinha. Então, assim, era uma maneira de eu trazer essa pessoinha e falar, calma, vai dar tudo certo. Fica aqui comigo que vai dar tudo certo. De eu falar pra ela, tô pagando tudo, fica calma, sabe? E todos os dias, quando eu olho no espelho e me arrumo e me cuido e gosto do processo e cuido esses momentos, assim, eu curto esses momentos do creme, da escova, de fazer minha mão, sabe? Eu
curto isso. É gostoso me cuidar, me amar. A gente tem que se enxergar dessa forma. Somos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Se eu não me cuidar, eu não vou estar bem para as pessoas que eu mais amo. Minha filha e meu marido. Eu tenho que estar bem para mim mesma, para eles e para o meu trabalho. Para as pessoas que eu atendo. Oi, amiga! A minha amiga querida, Andréia, que acompanhou tudo isso que eu tô contando pra vocês, a Andréia acompanhou. Então, é uma maneira de eu honrar as pessoas que convivem comigo, é uma maneira de eu valorizá-las. Pô, ninguém gosta de conviver com uma pessoa maltratada, que tá sempre abaixo, tá sempre reclamando. Ai, sou feia, ó céus, ó terra. É uma maneira de eu honrar as minhas clientes. Elas merecem que eu chegue pra atendê-las bem, tá? Hoje, eu tô aqui pra vocês fazendo uma live, eu tô arrumada, eu me arrumei, eu tô podre de cansada, mas eu fui lá e fiz uma maquiagem. Quem quer ver... Oi, tudo bem? Não. Então, se olhe e se enxergue dessa forma. Que é um carinho pra consigo mesma. Uma forma de você honrar a sua história. Certo? E voltando a falar do que eu faço hoje, é muito isso. Eu estou honrando a minha história. Eu estou honrando todo esse processo que eu narrei pra vocês. Aquela menina, pobre bicha lá, feiosa, mal arrumada. Até que eu comecei a perceber que eu precisava cuidar da minha imagem. Até que eu saquei que isso seria um divisor de águas na minha carreira. Tudo isso, gente, tudo é uma engrenagem até eu chegar nesse ponto de falar: eu quero fazer por outras pessoas o que um dia eu queria que tivessem feito por mim. Na minha época não tinha produto online, não tinha rede social, não tinha mentoria, sabe? Graças a Deus hoje tem. E é isso que eu ofereço com o meu coração. O meu coração, quando termina um processo e eu vejo a pessoa feliz, reinventada, não tem nada que pague. Não tem. É maravilhoso. É muito bom. E isso pra mim é propósito. Porque eu coloco o meu coração e toda a minha energia. Se não tem coração envolvido, a gente não sustenta por muito tempo. Então, galerinha, é isso que eu queria contar pra vocês. Por que eu faço o que eu faço hoje? Como que eu cheguei até aqui? A razão da minha trajetória. A razão do que eu ofereço. Certo? E eu acho que é muito propício, muito pertinente eu dizer isso agora, que eu vou começar a segunda turma da mentoria. Eu começo na segunda-feira que vem, a segunda turma da mentoria online. A primeira, que eu amei, foi assim, um filho que nasceu, foi lindo, né? E aí na segunda-feira começa a segunda turma. Tô muito feliz, vai ser a última do ano, né? Porque, pô, já estamos quase em dezembro. E eu tô mega feliz porque cada turma é uma experiência única, é realmente um filho que eu trato com todo carinho, eu dou toda a atenção possível para cada uma das alunas, porque o meu envolvimento ele vai muito além do profissional. Eu pego na mão e eu quero que elas conquistem aquilo que eu tanto quis conquistar um dia, vira uma coisa muito pessoal, inclusive. E porque mulher tem que ajudar mulher, eu sou muito dessa, sabe? A gente se envolve com a história da outra. Ninguém passa ileso dessa vida sem dramas pessoais. Cada um sabe da sua história, onde o calo aperta. E eu acho que a gente tem que se ajudar, que a gente tem que se apoiar pra facilitar. Porque ser mulher nesse mundo, você sabe que a gente tem vários desafios extras, né? Extras. Então a gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar. Eu acredito muito nisso. E a segunda turma começa a segunda, como eu disse, com o branding pessoal, o presença digital e a consultoria de imagem. 4 encontros ao longo de um mês, 4 encontros em grupo, além de um encontro individual comigo, no qual eu direciono para o caso específico para cada pessoa, sabe? Para a experiência que a pessoa tem, porque cada uma é uma, cada mulher é um universo à parte. Então eu tenho que ter esse momento individual para direcionar. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, eu estou trabalhando horrores. Sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa me procura e aí quando eu falo da mentoria em grupo, ela pergunta como é que é individual. Eu falo e muita gente acaba direcionando para individual, porque ela não é tão cara assim.
E eu tô ficando muito cansada, porque acaba que eu fico fazendo uma individual atrás da outra, em vez de condensar muita gente no grupo. Mas também é muito bom, tudo é muito bom. E esse cansaço, quando a gente faz uma coisa que a gente ama, ele fica muito suprimido. Acaba que é um cansaço gostoso. Quem faz o que ama me entende. É um cansaço bom, assim, quando eu termino um processo e a mulher sai voando, sabe? Porque eu não gosto de entregar o peixe, eu gosto de ensinar a pescar. Pode ser um processo mais árduo, mas vale a pena. E é extremamente recompensador, tá bom? É isso, gente. A live vai ficar salva pra quem chegou agora. Eu vou descansar porque eu mereço. Mas amanhã tem live de novo. Amanhã a live é branding pessoal de A a Z. Quer dizer, tudo sobre branding pessoal. Vou esclarecer possíveis dúvidas sobre esse assunto. Porque é verdade, gente, quando você começa a falar de branding pessoal, tem uma galera que vira pra você e fala assim: oi, o que é isso? Aí eu tenho que educar a pessoa, eu tenho que explicar pra ela o que é, pra ela descobrir que ela precisa do produto. Porque muita gente nem sabe o que é branding. Porque como é que você vai precisar de um trem que você não sabe o que é? Complicado, né? Então, assim, amanhã é branding pessoal de A a Z, que inclusive é o nome do meu curso online. E lembrando que quem participa da mentoria em grupo leva o curso online junto. 30 aulas gravadas com todo o conteúdo que você pode revisitar quantas vezes você quiser. Certo? Além de 2 e-books. E todo o material didático. É bastante coisa, gente. É um combo, assim, top das galáxias. Certo? É isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Eu vou dar uma descansada básica, porque ontem eu viajei quase 12 horas num ônibus cangaceiro de Porto Alegre até Santa Rosa. Eu saí de Porto Alegre às 9 da manhã e cheguei em Santa Rosa às 8 da noite. Tem condição? Eu parava assim, ó. Viajava assim e parava. Viajava assim e parava. Uma coisa assim de outro planeta. Outro planeta essa viagem de ontem. Eu tô acabada até agora. Mas tá tudo certo. Tudo certo. E vamos lá, porque valeu a pena. Viajei a trabalho pra fazer o que eu amo. Então é isso que importa. Só isso que importa. Amar o que se faz. E aí a gente colhe os frutos porque é consequência. Entendeu? É consequência. Um beijo pra vocês, ótima noite, espero vocês amanhã no mesmo bate-horário, às 9 da... Mentira! Amanhã é sexta, é 9 da noite, isso mesmo. Isso, Cíntia, assim que eu tiver uma turma mais cedo, né, Cíntia? Porque esse horário de 6h30 da tarde tá difícil pra você. Assim que eu conseguir formar uma turma mais cedo, você tá dentro, com certeza. Um beijo, Fá! Adorei sua presença aqui, tá bom? Amanhã às 9 da noite a gente fala sobre branding pessoal. Beijos 1000 pra vocês!